André, creio que para mim... Agora essa chamada está sendo gravada. Creio que para mim vai ser uma alegria novamente poder trocar um pouco de ideia aqui. Primeiro, explanar o assunto, fazer uma explanação. Agradecer a todos que estão aqui. Pleno domingo, 6 da manhã. Eu fui dormir essa noite 2 da manhã, mas não foi porque é insônia nem nada disso, porque eu estava confraternizando com alguns amigos e comentei com eles, deixa eu lá dormir que daqui a pouco tem um momento especial aí com o André e companhia. E estamos aqui. Pessoal, vamos lá. Eu escolhi um tema, como o André também colocou aí, vamos partir do assunto de que? Uma afirmação, tá? A terapia é uma cooperação para o autoconhecimento. Eu já começo com o pé na porta, dizendo que terapia não é para todos. Não é, Adriano? Eu escuto o contrário. Não, todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. O único problema é como uma pessoa sai da terapia ou como ela entra numa terapia. Tá? Então, são coisas diferentes. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui, para não tomar muito tempo. É diferente quando você faz terapia com psicólogo, tá? E quando você faz análise com psicanalista. Vocês já sabiam essa diferença ou não? Não. Não? Vamos lá. O que é uma terapia? A terapia, com psicólogo, você vai trabalhar o que você está vivendo. Ou seja, você chega no psicólogo e fala, estou com um problema de depressão. Você já sabe o que você tem. Porque o que você fala já está no seu consciente. É o que você está vivenciando. Ok? Então, praticamente, resumidamente, é isso. Então, o terapeuta, no caso do psicólogo, ele vai trabalhar com você usando uma ferramenta, talvez, a psicanálise, talvez use uma ferramenta da TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, que é uma abordagem também. Tem alguns terapeutas que vão usar uma visão junguiana, que é de Carl Jung. Tem alguns que vão usar uma terapia voltada de uma visão freudiana, que é de Freud. Tem alguns que vai trabalhar sobre a Gestalt, tá? Que é uma outra linha também. Tem alguns que vão trabalhar a logoterapia, que é de Viktor Frankl. E, enfim, né? Daí vai o que acontece. A linha que o psicólogo ele pensa que é a mais, que ele se adapta melhor, é o que ele apresenta para o paciente, tá? Na psicologia, o terapeuta ou psicólogo se chama paciente. Para um psicanalista, a abordagem é diferente. É o analisando. E o psicanalista é o analista. Por quê essa diferença? Porque o analista, ele vai analisar a tua vida. Estou falando de psicanalista agora. Ele vai analisar a tua vida em algo que você ainda não sabe o que é. Mas que você tem um problema consigo mesmo. Talvez um problema sério de autoconhecimento, não se conhecer. Então você não traz o problema para o psicanalista, só que você está mal com você mesmo. Você tem um resquício de uma depressão, quase virando um transtorno, porque depressão, ansiedade, todo mundo tem. O que não pode a pessoa ter, ou acaba tendo, é o transtorno. Transtorno depressivo, o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem TOC, mania de organizar tudo e tal. É um dos fatores. Então, a função do psicanalista, analisando, é justamente encontrar algum resquício na vida dele que deixou ele descontrolado, tá? Então,
Só uma abordagem bem rápida, não tem como ficar aprofundando tanto, senão a gente vai ficar um pouco mais aqui. Mas depois a gente, caso tenha alguma pergunta, o André disponibiliza o meu WhatsApp aí, e eu estarei respondendo algumas dúvidas, caso vocês queiram. Ou abrir perguntas no final também, tá bom? Deu para dar um norte, mais ou menos? A diferença de um psicanalista, um psicólogo? Sim. E só para não deixar de falar, e o psiquiatra é quem? O psiquiatra é aquele médico que se especializou em psiquiatria e que pode receitar remédios, tá? Ou medicamentoso, que a gente fala. E um psicólogo não pode receitar remédio e nem um psicanalista pode receitar remédio. Caso vá em algum psicólogo, vocês ou psicanalista, se receitar remédio, toma cuidado com a índole e a ética desse psicanalista ou psicólogo. Ok? Ok. Bora lá, então, pro tema. Só para vocês entenderem, então, a pergunta que eu fiz logo de começo. Terapia para todos? Não. Por que não é para todos? Alguém imagina por quê? Sabe por que, gente, terapia não é para todos? Porque muitas vezes você entra de um jeito, com um problema X, e quando você faz terapia, você começa a encontrar o A, o B, o C, o D, né? Por quê? Porque é igual quando você fica muito tempo sem ir no médico, daí você vai no médico. Daí você, nossa, ele encontrou doença que eu nem sabia que tinha. Na verdade, não encontrou doença. Na verdade, você já vinha carregando aquele problema. O médico apenas apontou um ponto que você tem que trabalhar, né? E a terapia é a mesma coisa. A terapia, ela nesse intuito de ajudar o ser humano, ela é necessária para todos. Mas nem todos conseguem ter essa compreensão e um norte dentro da terapia. Primeiro, a gente parte da hipótese de que tem que ser um bom psicanalista, ou um bom terapeuta, ou psicólogo, tá? Vamos fugir dessa questão. Segunda questão, como está a intenção sua de mudança? Tem um livro muito bom, Mindset, a Nova Psicologia, da Carol Dweck. Ela fala sobre a questão da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que é o mindset, né? Que todo mundo fala hoje aí. E o que seria essa mentalidade fixa? É aquela síndrome Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, né? Essa mentalidade fixa. E qual seria a mentalidade de crescimento? Seria justamente aquela mentalidade que a pessoa começa a olhar para ela e sabe que tem que ressignificar muitas coisas na vida dela. Desde o seu comportamento com ela mesma, a pessoa, o comportamento com o outro e o comportamento com o mundo. Tá? Então, todas as pessoas que procuram autoconhecimento, elas têm que entender a necessidade de elas também querer desenvolver. Se você começar a criar só um autoconhecimento, eu quero me conhecer, você vai encontrar sombras muito fortes dentro de você. Tá? Tem coisas que eu começo a falar com o meu terapeuta, né? A gente fala cura pela fala, né? Na psicanálise. Porque Freud usou esse termo. Tem coisas que começa... E o que é o legal da terapia? É porque você fala duas vezes. Você fala para você começa a se escutar, e a segunda coisa, você fala para o outro. Como eu estou partindo de uma abordagem que é um bom psicanalista, ou um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele vai usar a abordagem necessária para olhar para o meu problema e me ajudar a nós nos encontrarmos dentro de uma solução para aquele problema. Tá? Só um detalhe que eu não falei. Tem muita gente que gosta de dizer, que link você segue? Pergunta para o psicólogo, né? Fala, eu sigo uma linha freudiana, eu sigo uma linha junguiana, eu sigo uma linha da Gestalt, eu sigo uma linha da TCC, que é Terapia Cognitivo Comportamental,
eu sigo uma linha da logoterapia, procurando o sentido da vida, papapá. Na verdade, eu trabalho um pouco diferente. O que eu faço? Como eu estou fazendo psicologia agora também, eu gosto de falar que eu trabalho uma psicologia integrativa. Não é o que eu gosto de aplicar no cliente, é o que o cliente precisa. Então, para eu poder aplicar o que o cliente precisa, eu preciso de um arcabouço de conhecimentos para eu poder entender o que o ser humano na minha frente está passando. Tem uma... Quem que levantou a mão aí? Acho que é Sol. Alguma pergunta, Sol? Não, Não, tranquilo? certo. Tem uma frase muito boa de Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia. Depois, se quiser pesquisar um pouquinho sobre a vida dele, eu até posso mandar o livro depois no link lá, Dé, para vocês darem uma lida no livro dele. Em Busca do Sentido. É um livro que ele escreveu no campo de concentração, na Auschwitz e outros mais 3 que ele passou. E ele é um psiquiatra. E ele começa a desenvolver a terapia dele, cognitiva, no caso, a logos vem do grego, sentido. Né? Logoterapia, sentido terapêutico desse sentido. Só um detalhe, a nossa vida tem 2 sentidos, tá? O primeiro, o sentido que nós estamos é a morte, todo mundo, até o momento, eu falo até o momento porque a tecnologia está avançando tanto que daqui algumas centenas de anos, talvez, sinceramente, eu acho que seria até um tempo a gente conversar depois. Do jeito que está evoluindo as coisas, talvez nem o conceito morte irá existir mais. Talvez, não vou entrar muito nesse assunto, não, mas sobre uma janela e uma curiosidade, hoje estão pesquisando como fazer que as células não morram. E como assim? Qual que é a intenção disso? A gente conseguir renovar nossas células. Assim, o nosso corpo sempre vai estar em pleno vigor. Né? E a pessoa conseguindo fazer isso, dentro dessa complexidade que é o ser humano, parte anatômica, fisiológica e tal, talvez consigam chegar nisso e talvez quebre o conceito morte, né? Que hoje, como nessa questão que eu estou falando para vocês, qual que é o sentido da vida? São 2 sentidos. O sentido da morte hoje, tá? E o segundo sentido é o propósito, tá? Trabalhando numa linha cristã ou não, ou uma linha espiritual ou não, todo mundo tem uma certa inclinação de fazer o bem para si e para o outro. E muitas vezes, dentro daquela disponibilidade de conhecimento que você tem, que você traz a este mundo, talvez conhecido também na linha cristã, como dom. Qual a pessoa tal tem um dom de falar. Então, o propósito, ou segundo sentido da pessoa, é usar aquele dom, aquele talento que ela tem, em prol de si e em prol dos outros. Tá? Então, foi uma explanação bem rápida sobre o sentido da vida. Então, resumidamente, a terapia não é para todos. Você tem que estar disponível em querer se conhecer e encontrar uns monstros que existem dentro de você. Tá bom? Então, vá se adequando e se adaptando a essa realidade que se chama ser humano. Tem uma fala muito interessante de Freud. Na verdade, eu não falei a frase do Viktor Frankl, que eu acho que faz muito sentido para mim, como psicanalista. Mas a segunda frase do que eu estou falando para vocês de Freud, já falo do Viktor Frankl já. Freud fala assim: eu não sou dono da minha morada. Por quê? E Nietzsche, completando essa fala dele, Nietzsche e Freud são da mesma época, tá? Infelizmente, eles não se conheceram pessoalmente, mas são da mesma época. E Nietzsche fala assim: dentro de mim existem multidões. Dentro de mim existem multidões. Tem hora que é um velho, tem hora que é uma criança, tem hora que é um adulto, tem hora que é um bebê. Mas todas as vezes que você for conversar comigo, alguém estará sentando. Quem é?
Não sei. Por quê? Falta de autoconhecimento, você não se conhece. Todo autoconhecimento tem que vir acompanhado com o autodesenvolvimento, tá, gente? Perceba aqui, eu estou falando alto, é toda vez para mim, tá? Eu não trabalho na terapia um autoconhecimento para resolver o problema do Zé, do meu vizinho, da minha esposa, do meu marido. Não. Terapia sempre na primeira pessoa, sempre resolver os meus dilemas, meus problemas, tá? E que não seja de forma egocêntrica. Eu resolvo em mim para servir melhor o outro. Sempre nessa lógica, tá? E a frase do Viktor Frankl, que eu acho muito interessante, é o seguinte. Ele diz assim, e esse é o meu lema aí de vida. Eu encontro sentido na minha vida quando eu ajudo o outro a encontrar o sentido da vida dela. Repetindo. Eu encontro sentido na minha vida quando ajudo o outro a encontrar o sentido da vida dela ou dele. Tá? Então, eu levo isso muito a sério. Né? Para mim, o sentido da vida é isso. Eu me conhecer e ajudar o outro também a se conhecer. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou explorar com vocês um pouco aqui a necessidade, né? Ou como a terapia pode servir como um caminho para o autoconhecimento, promovendo crescimento pessoal, bem-estar emocional e compreensão de si mesmo. Ok? Vamos contextualizar um pouco aqui. Vou levantar com uma pergunta, adoro fazer isso. Quantos de vocês já ouviram alguém dizer que se sente perdido, ou que se precisa reencontrar, ou se reconectar? A cada 10, quem gosta dessa área de autoconhecimento aí, a cada 10, 8 está procurando isso. Os outros 2 é que ainda não se encontraram. Tem uma frase do livro Alice da País das Maravilhas, eu não sei se já comentei na outra vez com vocês aqui, mas é muito instigante. Quando a Alice ela cai no buraco, e ela encontra o gato, e ela olha para o gato e fala assim, e ela vê 2 caminhos. Daí ela fala assim, gato, qual caminho que eu vou? Daí ela falou assim, mas o gato pergunta para ela, qual caminho que você quer ir? Eu falei, não sei, eu estou perdida. Se você está perdida, qualquer um dos 2 caminhos serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve, né? Ou seja, se você não conhece e não se conhece, como falei para vocês, a terapia não vai te ajudar nesses detalhes que eu acabei de falar. A compreensão de si. Certo? Então, pessoas que falam... Sim, muito provocativo mesmo, Dé. Então, essa pergunta, estou perdido, preciso me reencontrar. Muitas vezes, você vai se reencontrar dentro de uma religião, dentro de uma filosofia de vida, dentro de parâmetros que você acredita que aquilo vai te ajudar. Tá? E quando você começa uma procura de si, tem um livro muito bom do Pedro Calabres, com o Clóvis de Barros, A Procura de Si Mesmo. Cobra depois, né? Eu vou colocar esse livro para vocês lá também. Tá? Então, aqui já são 2 que eu citei. A Procura de Si Mesmo e Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Justamente esse quesito aí, uma pessoa que está perdida ou que não conseguiu se reencontrar, a gente parte de uma perspectiva século XXI, tá? Esse tempo moderno que a gente está vivenciando tem um negócio muito engraçado, né? Na Grécia Antiga,
na época de Platão, depois de Aristóteles. Tem um episódio muito interessante. E viver o ócio, tá? Hoje a gente fala assim, nossa, o ócio, negócio cansativo, tal. O que vocês entendem por ócio, primeiramente? E quando você escuta a palavra ócio, o que vocês entendem disso? Pode responder, gente. Quando escuta a palavra ócio, o que você tem à mente de vocês? Alguma ideia aí? Fala a ideia. Quando você escuta a palavra ócio? Tempo de reflexão. Boa. Acaba sendo esse sentido mesmo. Tempo de reflexão. Só que esse tempo de reflexão, na Grécia Antiga, como falei no tempo de Platão e tal, era algo maravilhoso. Por quê? Porque o ócio, né, era para aqueles que eram os pensadores da época. Por exemplo, os escravos não conseguiam ter o ócio, porque era labuta, labuta, labuta. Então, o ócio era um tempo de reflexão, justamente. O tempo de você pensar, resolver problemas. Por isso que, para alguns, a filosofia ela não leva a nada. Só pensamento, pensamento, pensamento. Mas que, na verdade, esse conceito do vazio, pensar e continuar no vazio, é século XXI. Né? Nos primeiros séculos não tinha esse problema. Né? Mas, enfim, só uma abordagem rápida sobre isso. O conceito ócio, com o tempo, ele foi ganhando uma outra perspectiva. Qual? Ócio, que é a negação do ócio. E que hoje nós conhecemos como negócios. E isso se traduziu para trabalho. Ou seja, quem trabalha muito não tem tempo de ócio, não consegue pensar. Tá vendo uma visão retroativa? Né? E o trapalhum, engraçado isso aí, era uma ferramenta que os escravos usavam a trabalho. Então, o conceito trabalho, ele foi tomando uma certa conotação na nossa vida, e eles começou a se tornar um fardo, né? Quando a gente conhece um pouco mais das palavras, eu gosto disso, da etimologia das palavras, a gente começa a entender um pouco mais da nossa realidade. Né? Tem quem gosta de história grega aí, vocês vão ver que as palavras que nós usamos hoje, caos, Gaia, que é a terra, é tudo dentro da mitologia grega. Tá? Tem uma aula que eu vou disponibilizar depois, cobra eu que depois eu fiz uma live sequencial aí todos os dias de um livro de um amigo meu, do Chileno Gomes. E, inclusive, eu vou estar fazendo essa live com ele quarta-feira que vem, às 8 da noite, sobre o livro dele, Deus da Filosofia. Vai ser 8 da noite. Esse livro foi best-seller, cara. E esse Chileno Gomes é um amigão, cara. Tem alguém de São Paulo aqui? No momento, não. No momento, não? Tá. O chileno, ele é do Butantã. Eu achei que tinha alguém de São Paulo aqui. Mas ele é do Butantã. Vamos voltar aqui para o assunto, senão eu vou começar a desviar muita coisa aqui. Então, esse tempo moderno, a gente perdeu um pouco esse ritmo acelerado e constantes pressões, muitas vezes nos desconecta de nós mesmos. Tá? Porque muitas vezes a gente começa o mês já pensando naquele boleto do dia 10, o boleto do dia 15, né? E, enfim, então, um dos dilemas do ser humano hoje, e ainda mais nessa visão micro, que é uma visão capitalista, a gente está dentro desse consumismo, mesmo a gente sem perceber, estamos dentro desse consumismo exacerbado aí, comprar, gastar, né? Mas, enfim, não quero ficar introduzindo muito assunto aqui, senão a gente vai perder o foco. A terapia, então, pessoal,
ela é como um meio de reconexão, tá? É aquele momento que você para na frente de um terapeuta, seja um psicanalista, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, porque o grau de transtorno seu está tão alto que você precisa de um medicamentoso, você precisa dessa reconexão. Eu não sei se vocês percebem, gente, mas antes a gente tinha uma preocupação muito com o físico, né? Com a aparência física e tal. Isso está muito em voga ainda. Mas hoje está numa decrescente aí, não, decrescente não, de uma forma crescente, melhor dizendo, que é a busca por autoconhecimento, momento para as pessoas pararem, fazer terapia, sentar com outra pessoa, com um psicólogo e tal, ou até mesmo numa rodinha de conversa, a gente começa a falar de nós, dos nossos problemas, nossa realidade. O único problema é que numa roda de conversa, a pessoa não está esquentando a cabeça com os seus problemas. Ela quer também falar dos problemas dela. Então, esse é um dos dilemas, né? Como você se reconecta com pessoas que não estão olhando para você, mas estão olhando para si, né? Tem uma música de Legião Urbana que diz assim: e nos deram espelho, e nos deram espelho, e vivemos no mundo doente. Por quê? Porque a gente começa a olhar para si mesmo. E quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente começa a perceber nossas mazelas, né? E como tratar essas mazelas? Dentro de uma terapia. Mas a tua vida, como diz Laio Ribeiro, a sua vida é um cano, você come e solta. Come e solta, né? Mas a tua vida é apenas viver como um cano, daí não são pessoas que não estão querendo se entenderem. E por isso que leva muito problema para os outros, né? Ah, Beatriz de São Paulo? Legal, Beatriz. De onde que você é? Eu sou da capital mesmo, São Paulo mesmo. Ah, tá. Você conhece o Chileno Gomes? Não. Não? Dá uma pesquisada depois lá. Chileno Gomes. Ele trabalha muito sobre narcisismo, autoconhecimento. Ele é formado em filosofia, como eu. É formado psicanalista em psicanálise, como eu. Ele é mestrado, está fazendo mestrado em psicanálise. E tem outros requisitos a mais aí. Pode deixar, vou pesquisar. Tá, joia. Bora lá. Eu estou falando muito aqui sobre autoconhecimento, mas eu vou detalhar para vocês aqui. O que é Oi. autoconhecimento, então? Definição de autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade de compreender a si mesmo, suas emoções, valores, crenças, forças e fraquezas. Autoconhecimento, repetindo, é a capacidade de compreender a si mesmo, emoções, valores, crenças, forças e fraquezas. Tem uma frase muito famosa de Sócrates que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Eu tenho um cartãozinho meu aqui. Deixa eu pôr na câmera aqui. Tá vendo aqui, ó? Conhecer. E essa palavra, na verdade, eu peguei ela desse conceito de Sócrates, né? Autoconhecimento, conhecer a ti mesmo. Esse é um dos grandes segredos da vida. Sabe por quê, gente? Depois eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Mas quando você começa a entender seu conhecimento, o autoconhecimento de você, as suas emoções, né? Quem já viu o filme aqui Divertidamente? Eu já vi. Já? Dentro do filme, Divertidamente, mostra de uma forma bem
categórica ali, das 4 emoções principais que nós, ser humano, carrega, tá? Que é a alegria, a tristeza, medo e tem um nojinho, né? Que é aquilo que a gente inibe dentro de nós, né? E mais assim, o sentimento que mais predomina dentro de nós, essa dualidade que nós vivemos, é a alegria e a tristeza, tá? Tem um livro do Tim Ravech, Segredos da Mente Milionária, que ele vai falar o PSAR, que é um acrônimo. Pensamento, que gera sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Esse livro dele é bem antigo. Só que dentro da psicanálise, da psicologia hoje, a gente fala que antes do pensamento vir, o que vem? Vem o sentimento. Então mudou um pouco a ordem. Então primeiro você sente a emoção e depois você pensa nela. Por exemplo, acabei de topar meu dedo aqui na mesa. O sentimento que vem é de raiva, de dor. E depois você começa a pensar naquela dor que você está sentindo. Entendeu? Então, primeiro você sente e você pensa. É no processo milésimos de segundos aí. Primeiro você sente, você pensa, você age, você tem uma ação em prol daquilo que você pensou e sentiu, e você é o resultado daquilo que foi gerado antes. Então, quando eu falo compreender a si, né, autoconhecimento é compreender a si, a gente parte das emoções. As predominantes, a alegria e a tristeza. Dentro disso, a gente vai começar a entender os nossos valores. A gente aplica dentro de nossas crenças, seja cristã ou não. A gente começa a perceber nossas forças. Até onde eu consigo, até onde eu sou proativo, até onde eu consigo ir, até onde eu desisto. E também a gente começa a mostrar justamente isso, nossas fraquezas. Certo? Então, autoconhecimento é isso. Tudo bem? Puxei um pouco de Sócrates aqui. Pode ver que essa ideia é bem antiga. Então, definição de autoconhecimento é isso. É compreender a si mesmo. Lembrando que autoconhecimento ele é um processo contínuo que envolve se observar, questionar e aprender. Primeiro você se observa, você se questiona sobre tomar as decisões que você tem e você aprende com isso. Então o processo é aprender e reaprender, aprender e reaprender. Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, ela está na internet aí. Depois ele digita lá, Ana Beatriz, vai encontrar ela. É uma loira de cabelo curtinho, é uma faixa de uns 50 anos. Ela fala que todo mundo nasce humano. Se tornar humano, ou seja, de valores, princípios, é um processo. Né? E dentro desse processo, você começa a entender-se a si. Sempre eu vivo em prol do outro, tá, gente? Beatriz, pode falar. Não, cliquei errado. Ah, tá, tranquilo. Desculpa. Então, não, até parece, fica em paz. O que você escreveu, Dé? Perdão. Já que, me dando essa pergunta, nessa provocação da Ana, né? Nos tornamos humanos, né? Será que também nesse processo também nos desumanos também? Nos desumanizamos também? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. A gente... Vamos pensar na questão do dinheiro, de uma forma bem simples aqui, tá, Dé? A ambição e a ganância, elas andam juntas, praticamente. Tá? É uma linha muito tênue entre a ambição e a ganância.
Bobeou, caiu na ambição, na ganância. A ambição, ela é boa. A ambição, quando você quer conquistar muitas coisas, olhando para a sua família, legal. Você vai comprar um pão, você compra o pão, vê um pão de queijo, compra um pão de queijo para sua filha, compra um pão de queijo para você. Chega, vou comprar mais aqui 200 gramas de mortadela. Minha filha gosta de mortadela. Ah, não, vou comprar aqui também 150 gramas de presunto e 150 de queijo, né? Ou seja, você está num processo de ambição, você quer bem para os outros também. O que é a ganância? Estou dando um exemplo bem bobo aqui, tá? Respondendo essa tua fala aí, o Deco. A ganância é, vou comprar um pão só e comer na rua. Nem vou levar para casa. Ou compro o pão, 2 pães, e compro um pão de queijo, que é para mim. Você fala assim, nossa, pão de queijo está muito caro, não vou levar para todo mundo, não. Entendeu? Então, assim, quando você para dentro desse processo de se observar, questionar e aprender, você começa a regredir como ser humano. Tá? E com certeza, pessoas que a gente convive, você percebe que tem pessoas que estão se tornando desumanas, né? Tem uma dentista amiga minha que ela fala o seguinte, fala, Adriano, aqui meu atendimento é humanizado. Mas como ela é muito amiga, eu até brinquei com ela. É porque agora você está trabalhando com veterinário também? É porque? Não, porque todo atendimento é humanizado, né? Depois é lógico que eu tinha entendido isso, né? Porque hoje muitas pessoas estão ficando desumanizadas. Você chega no dentista, quase arranca o dente das pessoas ali, e quando você vê... Vocês já viram, né, os casos, né? De quando você vai no médico fazer uma operação, alguma coisa e tal, e quando volta, tá doendo alguma coisa na pessoa, na hora que vai ver, faz um ultrassom, tem uma tesoura dentro da pessoa. Quantos casos a gente já escutou disso? Então, são pessoas que estão se tornando desumanas. Né? Vamos lá, que já é 15 para 7 e eu não vi a hora passar. Perdão, gente. Igual o amigo chileno meu fala o seguinte, o problema meu não é falar, o problema meu é parar de falar. Então, por que o processo de autoconhecimento é importante? Permite tomar decisões mais alinhadas com seus valores. Quando você tem um autoconhecimento, né? Vai ficar redundante, mas autoconhecimento sempre é de si. Auto, sempre de si. Auto com U, auto com L, é alto de altura mesmo. Dentro dessa perspectiva de importância, melhora os relacionamentos interpessoais, pois aprendemos a expressar necessidades e entender o outro. Sempre estamos nessa perspectiva, tá? A gente quer um autoconhecimento para se conhecer e também conhecer o outro. Daí consigo perceber as mazelas que ele tem, as sombras e muitas vezes também as luzes que a pessoa carrega, né? Luzes e sombras. Luzes, aquilo de bom. Sombras, aquilo que a pessoa tem de ruim, né? Contribuir para a regulação emocional e resiliência diante de desafios, tá? Esse é o terceiro ponto do autoconhecimento. Contribuir para uma regulação emocional. Quando eu estou com muita raiva, o que eu faço? Não posso agir. Por isso que aqueles 10 segundos, conta até 10, que a nossa avó ensinou, nossa mãe ensinou. Esse contar até 10 é justamente, olha a explicação neurológica aí, dentro da psicologia. Quando você conta até 10, respira, você está oxigenando mais seu cérebro. E quando você está oxigenando seu cérebro, você está fazendo 2 processos. Silenciando e criando mais racionalidade para aquilo que você vai enfrentar. Tá? Então,
olha a necessidade aí de escutar nossos pais, nossos avós aí. De A quando eles... raiva subir a cabeça, isso não é, né? A emoção, né? Subir a cabeça é uma frase que se usa muito, né? Sim, e cada vez está num processo mais complexo, né, Dé? Por exemplo, quantas mortes no trânsito aí, que uma pessoa xingou a outra tirou uma arma, alguma coisa, ou agrediu a outra, né? No curso de psicologia, só um adendo aqui só. No curso de psicologia que eu faço, aqui na cidade vizinha minha, de Lorena, na faculdade Serra Dourada, aconteceu um episódio essa semana muito estranho. Semana passada, né? Que hoje é domingo, começando a semana. Mas semana passada, um episódio muito estranho. Do nada, uma moça começou a colocar lá, postar sobre TDAH, e uma outra pessoa respondeu. E por coincidência, muito colega uma da outra. Não digo amiga porque não sei o grau de proximidade, mas as duas são muito colegas. E ela usou uma expressão vulgar. Vai tomar, entendeu? No grupo do WhatsApp. Daí eu peguei, achei estranho. Depois ela se retratou lá embaixo, tal, mas falou assim, ó, a fulana aí tal tá falando de mim no grupo agora. A gente teve um problema pessoal e agora ela está externando uma coisa que eu tenho, que é TDAH, né, a moça falando, no grupo, tá? Daí falou assim, ó, fulana, vem aqui resolver os problemas comigo. Não fica jogando as coisas no ventilador, não sei o quê. Da outra pessoa também tentou se retratar e tal. Mas, assim, independente do que estava acontecendo, a treta entre elas lá, independente disso, o que faltou foi uma clareza, né? E entender justamente até que ponto eu posso ofender, até que ponto, né, eu não preciso ofender. Até que ponto as minhas emoções estão gritando dentro de mim. Falta de autoconhecimento. Vamos lá. Ponto 3. Como a terapia se relaciona com o autoconhecimento? O terapeuta atua como facilitador, ajudando a pessoa a identificar padrões de comportamento, crenças limitantes. A gente escuta muito isso hoje, né? Ah, nós temos crenças limitantes. O problema é que caiu no cotidiano nosso, a gente acaba passando despercebido. Mas a pessoa, então, ajudando a pessoa a identificar padrões de comportamento, crenças limitantes e fontes de sofrimento. Então, a terapia relacionada com autoconhecimento é isso. Cria um espaço seguro com o terapeuta, né? E acolhedor para que o indivíduo explore sua história e emoções sem julgamento. Gente, isso aqui é muito importante. Na terapia, para um psicanalista, um bom psicanalista, um bom terapeuta, um bom psicólogo, né? A gente parte do pressuposto de que, em nenhum momento que a pessoa fala a dor dela, eu devo julgar ela. Porque não sou eu que sofro com os problemas dela, é ela que está sofrendo. Já viram que essa pessoa fala, nossa, eu estou passando por um problemão, estou devendo um boleto de R$ 800. E a pessoa fala assim, e eu estou devendo um boleto de R$ 2.000. Entendeu? Mas a pessoa que deve um boleto de 2.000, ela ganha 5.000. A pessoa que está devendo 800, ela ganha 1.000. O que eu quero dizer com isso? Apenas uma metáfora aí, né? É justamente você não se colocar no lugar do outro, tá? Então, isso é um problema sério. Se você começa a colocar a sua régua em comparação com o outro. Porque daí você tem uma régua de 30 ou tem uma régua de 15, você quer pôr uma régua maior. Então, dentro desse processo de terapia, não pode ter julgamento em frente ao problema do outro. Já viu aquela historinha? Você apresenta um problema à pessoa, a pessoa fala assim, muito fácil resolver isso. Né? Na verdade, não é muito fácil, não. É complexo. Para a pessoa é muito complexo. Vamos lá.
Benefícios da terapia no processo de autoconhecimento. Ô, Adri, deixa eu só fazer Fala. um comentário aqui. Estava numa situação de um ônibus, né? Eu estava dentro do ônibus e, e o ônibus estavam passando, né? E tinha uma passagem muito difícil para ele passar. E ali ele parou, ele parou, ligou para o guarda de trânsito, né? E aí começou a montar um mini conflito ali. Aí teve um cara que estava, acho que era um dos donos do carro, né, que estava do outro lado, estava impedindo, né, do carro do ônibus passar, começou a xingar ele, falou assim, você é incompetente e tal. E eu observando aqui, eu falei assim, gente, eu não sou motorista, eu nem vou. Quando eu estou numa situação como essa, né, eu fico imaginando como que tem duas pessoas, tem pessoas que, que xingam, né, que não tem empatia um com o outro, né, e tem outras pessoas que, nossa, aquela coisa, tipo, fica falando assim, ah, não, mas eu quero chegar em casa, estou cansado e tal. E ali, o que eu analisei ali? Eu analisei que muitos se acham competentes, né, para pegar o motorista, para pegar o ônibus e passar, e os outros julgam a pessoa, né? Então, assim, a gente que dessa área da terapia, da área do desenvolvimento pessoal, o primeiro passo nosso é andar para trás para renovar nossa empatia com o outro. Que muitas vezes a gente pode estar falhando na empatia. E uma das coisas que eu fiz naquele momento, eu disse, olha, eu não quero nem saber quem está certo e quem está errado. Eu quero saber se o motorista está bem, porque independente se ele é competente ou não para passar numa situação como essa, eu no lugar dele não sei se eu conseguiria lidar com isso. E ali começou a gerar um conflito, aí chegou o guarda de trânsito, né? Aí conseguiu resolver aquilo. Mas eu acho que a gente está falhando muito na empatia com os outros, sabe? Porque a gente não se coloca, a gente se julga superior às pessoas em termos de competência, de conhecimento, e ao mesmo tempo também a gente quer resolver o nosso problema, né? Todo mundo está querendo chegar em casa, claro, né? Mas a gente não tem um lado de empatia com as pessoas. Eu vi nessa situação muito clara. Um cara começou a xingar, começou a dizer que o motorista tinha que entregar a carteira, aquela coisa toda, né? Falando palavrão. E eu achei ali que ele falou assim, gente, que interessante esse trecho aqui, fala muito sobre como nós, como que é a nossa falta de empatia, né? Independente se a pessoa é competente ou não, naquele momento o motorista, ele teve a sua dúvida, ele teve o seu momento de dúvida para não passar. Talvez naquele momento ele se sentiu inseguro para passar. Mas, independente disso, cara, a gente. É muito fácil a gente, na nossa cadeira, né, como passageiro, julgar os outros, né? Então, eu queria colocar isso aí, né? Porque nós temos que. O primeiro passo é empatia. Empatia e não entrar nesse cenário de julgamento, de, poxa, eu no lugar dele passaria, enfim, pelo menos eu, né? Nessas horas, eu renovo a minha empatia com os outros. Isso, para mim, é fundamental. Jogar é muito fácil, cara. Jogar é muito fácil. Queria compartilhar um pouco disso para essa aula também. Uma coisa que aconteceu essa semana. Aí a gente vê que a necessidade do autoconhecimento, né? Dentro Demais, dessa fala aqui. demais, demais. E seja autoconhecimento com terapia ou sem terapia. É que, para mim, não puxando sardinha para o meu lado, é que terapia, com terapia, autoconhecimento, você voa mais rápido. Né? Você Verdade. consegue evoluir como ser humano mais rápido. Tá? Vamos lá. Benefícios da terapia, então, no processo de autoconhecimento. Identificação de padrões e crenças limitantes. Muitas vezes, vivemos no modo automático. A terapia nos ajuda a enxergar os padrões que repetimos e questionar crenças que podem estar nos bloqueando. Acho que está bem, bem explícito aqui, né?
Só repetindo. Muitas vezes vivemos no modo automático. Quem nunca, né? Quem nunca? E a terapia nos ajuda a enxergar os padrões que repetimos e questionar. Então não adianta você olhar e falar, nossa, eu sou assim mesmo. Então, você olha para esse dilema que você vive e você começa a questionar por que dessas crenças. E onde que eu estou me bloqueando? Por que eu não consigo dar o próximo passo? Segundo ponto, conexões com emoções. Algumas pessoas têm dificuldade de nomear ou compreender o que sentem. A terapia ajuda a ampliar a inteligência emocional. Não sei se todo mundo acompanha aí ou conhece o Elton Euler. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí depois. Anota aí o nome dele, Elton Euler. Ele está trazendo um conceito que eu estou amando. Dentro da terapia, tem trabalhado muito também com algumas pessoas. A gente já ouviu falar muito da inteligência emocional. O Daniel Goleman escreveu um livro, Inteligência Emocional, em 95. Daí veio alguns outros pensadores, esse Daniel Goleman ele é americano, Augusto Cury, ele traz o conceito de que ele fala que não tem como você ter uma inteligência emocional, porque as emoções, elas interferem na sua inteligência. Então, ele fala assim, uma boa gestão das emoções. Essa é uma fala do Augusto Cury. E o Elton Euler, ele está trazendo o conceito de inteligência relacional. Ou seja, como ser inteligente, aproveitando esse caso aí, que o André trouxe, né, do ônibus aí, do motorista, como eu consigo ser inteligente nas minhas relações? Relação comigo, relação com o outro. Tá? Então, se eu começo a observar que eu tenho que ser inteligente nas minhas relações, eu entro num processo de inteligência emocional. E saber fazer essa gestão das emoções, gerir essas emoções. Certo? E também tem outra coisa também, né? Esse motorista, né? Ele é conhecido como o motorista mais nervoso e tal. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas todo mundo é mal numa história mal contada, né? Eu fiquei com uma vontade depois, e eu vou aproveitar a oportunidade quando eu estiver com ele, né? Perguntar, conhecer um pouquinho mais sobre ele e falar sobre a situação. Olha, naquele dia, eu lidaria também dessa forma, eu pararia, porque é muito mais fácil, né, criticar uma pessoa que para e está em dúvida, né, do que uma pessoa que, se ele fosse, né, e tivesse quebrado um retrovisor de um carro, né, então, assim, não, mas o carro que está errado, né, então, assim, é muito interessante esses trechos, eu gostaria desse conceito também, né, racional, inteligência racional, porque a gente lida com pessoas a todo momento, né, lida com situações, né, muito interessante isso. Qual que é o nome do cara? Sim. A todo momento estamos convivendo. 99% da nossa vida vai ser convivência relacional. Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero trabalhar com pessoas. Eu não gosto de trabalhar com pessoas. Vai para TI, então, vai trabalhar com tecnologia. Já ouviu isso, né? Já ouviu pessoas falando assim, não, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu não quero mais trabalhar com comércio aqui. Não desmerecendo, mas tem pessoas que vão assim, eu não confio mais nas pessoas, eu confio nos meus animais, no meu cachorro, no meu gato e tal. Acho que é perigoso também. Tá tendo muita descrença, né, no ser humano, isso é perigoso. Vamos lá. Adé, desculpa me prolongar aqui, tá? Mas eu vou conseguir ficar com você até 7h30 só. Show. Vamos abrir para as perguntas? Ou não? Você já terminou aí? Você tem alguma coisa para falar aí? Estou quase finalizando. Eu vou dar mais uma pinceladinha só, não vou me aprofundar tanto mais, não. Tá? Só para finalizar o conteúdo que eu levantei para vocês. Me cobra depois de passar isso aqui para vocês, tá? Conexão com as emoções. Algumas pessoas têm dificuldade de nomear ou compreender o que sentem, como já falei.
A terapia ajuda a ampliar a inteligência emocional. Foi os 3 pontos que eu falei, né? Inteligência emocional, gestão das emoções e inteligência relacional. Compreensão do passado. Tópico 3. Revisitar experiências passadas pode nos ajudar a entender como elas moldaram quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Isso aqui é um ponto muito importante que, no caso, a psicanálise, a terapia psicanalítica, ela trabalha... O psicólogo trabalha com o consciente, aquele problema que você leva para ele. Mas tem aquela pessoa que não começa a olhar para a vida dela, mas não vê nenhum problema ordinário na vida dela. Que é esses casos aqui. São problemas passados, normalmente na primeira e segunda infância. O que é a primeira e segunda infância? É do 1 aos 4, depois dos 4 aos 7 para 8. Porque é onde a gente começa a formar a nossa personalidade. Tá? Então tem as 3 fases freudianas que a gente fala. Fase oral, fase anal e a fase fálica. Tá? Depois vocês vão pesquisar no YouTube aí e tal. Vocês vão entender um pouco mais esse momento. 4º ponto, desenvolvimento da autorresponsabilidade. A terapia encoraja a assumir o protagonismo da própria vida, reconhecendo o que está ao nosso alcance para mudar. Ponto 5, melhoria no autocuidado. Com maior compreensão das próprias necessidades e limites, é possível cuidar melhor de si. Ou seja, aprenda a dar o seu máximo. Isso aí é uma dica. Né? Parte 3. Tipos de terapia e abordagem para autoconhecimento. Foi o que eu já falei para vocês. A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, foca em identificar e alterar pensamentos disfuncionais que impactam comportamentos e emoções. Ponto 2. Os tipos de terapia. Psicanálise. Explora o inconsciente e como ele influencia nossas ações e escolhas. Terapia humanista, centrada no crescimento pessoal e na autorrealização. E eu gosto desse 4º ponto, que é a abordagem integrativa. Combinam elementos de várias correntes para entender as necessidades específicas do indivíduo. Tá? Então, uso de várias ferramentas, a terapia humanista, a TCC, psicanálise, justamente para entender esse arcabouço aí que é o ser humano, a complexidade. 5, terapia somática e corporal. Conexão entre mente e corpo, ajudando a entender como emoções se manifestam fisicamente. E já concluindo, um resuminho. A terapia é uma necessidade de ser e de autoconhecimento. E que é um impacto positivo desse processo em várias situações da nossa vida. E uma reflexão final. O autoconhecimento é um caminho que exige coragem e dedicação. Mas seus frutos, bem-estar, autenticidade e realização, fazem cada passo valer a pena. Repetindo, o autoconhecimento é um caminho que exige coragem. Por isso que eu falei no começo. Todo mundo deveria fazer terapia? Não. Porque você precisa de coragem para se conhecer. Coragem e dedicação. Mas seus frutos, o bem-estar, a autenticidade e realização, fazem cada passo valer a pena. Fecha aqui, então, essa explanação. Desculpa pelo ter alongado um pouco aí, André. Show. A gente tem 10 minutos aqui para as perguntas. É interessante você... eu já faço terapia há algum tempo. Uma das coisas assim que eu tento observar é a gente não, igual você falou que terapia não é para todos, né? Até então eu estava defendendo que a terapia
era para todos, e eu entendo que nem todo mundo precisa e realmente, talvez até precisa ter uma certa curiosidade para fazer terapia também, né? Tem que querer também fazer terapia. Tem pessoas que têm outras formas de se resolver, né? Então, como que você falaria para uma pessoa que você entende, né, hoje, com o olhar, falaria para ela fazer terapia? Como que você falaria isso para a pessoa? Como que você falaria para a pessoa, vamos supor que a pessoa não sabe que você é terapeuta, mas como que você falaria para a pessoa que que a pessoa quer? André, conta um episódio que aconteceu ontem comigo. Eu sou também diretor comercial de uma empresa, de uma serralheria. Tive serralheria durante muito tempo, mas como eu estou atuando como psicanalista agora, eu deixei um pouco de lado a serralheria e estou hoje como diretor comercial de uma outra serralheria. Enfim, eu fui então, o dono da empresa, comprar alguns parafusos, tal, aqui na cidade. Chegando lá, tinha o dono e o funcionário dele. E aí, gente, adoro pessoas, como já falei, né? Tá, ficou trocando ideia com ele, falei, cara, e aí, muito pouco movimento de sábado aqui, cara, que movimenta, mais ou menos, papapá, meio de semana, normalmente são dois, eu e mais um, o Paulo, que é o dono, ele fica mais para resolver questão burocrática e tal. Aí, resumindo, né, toda a nossa conversa e tal, foi desenrolando e tal, e chegamos no assunto lá do que gosta de fazer. Falei, cara, faz tempo que você trabalha aqui e tal. Falei, Adriano, faz um ano, cara. Me apresentei como Adriano, ele falou o nome dele, é Cleiton. Faz um ano que eu trabalho aqui. Falei, mas você gosta daqui de trabalhar no balcão, essas coisas, atendimento e tal? Falei, cara, minha área é TI. Falei, sério? TI? Falei, legal, tal. É por que você não está atuando como TI? Falei, cara, eu não estou fazendo faculdade ainda. Mas eu estava tentando me acertar na vida aí e tal. Mas daí a minha psicóloga deixou na mão. Falei, como assim? Ou para onde foi? Eu nem tinha me apresentado como jornalista. Depois que a sua psicóloga deixou você na mão, eu falei, cara, desde fevereiro. Mas você faz terapia? Eu falei, faço. Aí eu preciso, porque eu tenho a mente muito acelerada. Papapá. E eu percebi na fala dele, que ele fala muito rápido. Eu falei, não, é a carinha de gente que mexe com TI mesmo. Daí ele pegou e falou assim, Adriano, daí, cara, ela deixou na mão, papapá, tal. Eu falei assim, mas por que você faz terapia? Posso? Quer falar sobre isso? Tal? E nisso, o Rico, que é um amigo meu, que é o dono da empresa, trocando ideia com o dono, comprando os parafusos, tal. E ele falou, cara, eu fazia terapia porque eu fiquei meio perdido na vida, porque, tipo assim, eu tô querendo trabalhar com TI, mas não sei se daqui 20 anos, cara, eu vou me realizar e olhar para trás e me arrepender depois. Eu falei, tá, entendi. Faz muito sentido o que você falou, ô Cleiton. Faz muito sentido, cara. Mas, assim, quando você deixou terapia, né, em fevereiro, você encontrou o terapeuta? Eu falei, cara, não, tô procurando até hoje. Entendeu? Eu falei assim, anota meu número aí. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu sou psicanalista. A gente troca uma ideia depois sobre isso. Não, mas tem que saber quanto você cobra. Eu falei algum momento de valor para você? Falei, calma, vamos trocar uma ideia e tal. Não, beleza, ele pegou meu número e tal. E que eu pensando um pouco sobre, mas a lógica acaba sendo essa. Cara, quando você quer escutar o ser humano e você não quer mostrar os seus problemas para ele, porque daí é aquela briga de foice, né? Eu mostro o que eu tenho, o outro mostra o que ele tem, eu vou aumentando o bicho, né? Mas ali a todo momento foi autocuidado. E querer ver qual que é o problema realmente do Cleiton, entendeu? E ele pegou meu telefone. Se ele for ligar, é uma coisa, se ele não ligar, é outra. Mas é isso, entendeu? É você não invadir aquela liberdade que a pessoa me deu. Em nenhum momento eu invadi. Foi que a nossa conversa foi desenvolvendo, né? E respondendo a tua pergunta, então é isso. Cara, como a pessoa consegue, né, querer procurar terapia e tal, quando ela decide e percebe
que está precisando de ajuda. E o bom é que cada vez mais tem pessoas querendo fazer terapia. Infelizmente, eu falo assim por mim, hoje um psicanalista ou um bom psicólogo, o valor dele é alto. Por exemplo, o chileno. O chileno, uma consulta com ele é R$1.000. Adriano, mas é caro, cara. Mas depende. Depende até onde você encontra seus problemas, entendeu? Mas o valor é muito relativo. Vamos lá. Fechou, respondeu. Eu acho que o que hoje eu tenho mais, eu observo, né, é para eu não ter feito terapia por um tempo, eu entender essa ferramenta de terapia e por amar a terapia, não colocar isso como se fosse a única solução, né, para o autoconhecimento. Eu tento hoje dar um passo para trás, olha, talvez, né, porque antes eu era muito convencido nisso, eu achava que terapia era para todos, né, por ter me encontrado na terapia. Hoje eu dou um passo para trás e, olha, talvez, né? Talvez não é para todo mundo, talvez, né? As pessoas têm outras formas de resolver as coisas. Eu vou dar o exemplo do meu pai que me adotou, ele tinha a 4ª série e teve um momento que ele falou comigo, né? Que ele falou assim, olha, que teve um psicólogo desses mesmo da prefeitura, né? Que foi lá em casa, ele já estava num momento muito difícil de saúde. Aí o psicólogo falou assim, olha, você não precisa de terapia. Falou ele, cara, assim, você não precisa de terapia, você, enfim. E meu pai nunca fez terapia, né? Pessoas mais antigas são mais fechadas, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando, poxa, terapia não é para, né? Tem pessoas que conseguem se resolver, pessoas... E a gente estava até num bate-papo, a Ana também estava aí, num bate-papo, na quinta-feira que a gente faz, e eu virei essa chave, não é todo mundo que precisa de terapia, é realmente quem quer, é realmente quem busca se resolver, quer se reconectar, né? E então, assim, eu acho que é isso. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Como que você acredita que a gente deve fazer a terapia? A gente deve fazer com um propósito de a gente fazer durante toda uma vida, ou tem um momento que a gente chega, olha, a gente só fazer terapia isolada, assim, faz uma terapia, ou a gente faz uma terapia como se fosse uma ferramenta a mais, com prazo indeterminado, como eu, por exemplo, né, com prazo indeterminado. Perfeito. Existe abordagens diferentes, tá? Vai ter terapeutas que vai falar que você deve resolver seu problema, tchau, pardal, vai embora, você recebe alta, né? Mas vai ter os psicanalistas, o psicólogo também vai falar que a terapia, ela tem que ser contínua, tá? Tem que ser contínua. Eu parto dos 2 dilemas, tá? E respondendo a tua fala. Tem pessoas que precisam de terapia desde na tua jornada de autoconhecimento, talvez até o final da sua vida. Porque o que a pessoa vai trazer são questões complexas. Eu estou falando de pessoas que não têm transtornos, muitas vezes, tá? É apenas para autoconhecimento. Uma pessoa que tem transtorno, ela precisa do medicamentoso, né? Precisa do remédio, e isso aí realmente é terapia para o resto da vida, tá? A pessoa não pode... Eu não estou falando de pessoas com problemas patológicos, né? Qual seria problemas patológicos? Seria uma esquizofrenia, por exemplo, né? Uma pessoa que precisa do medicamentoso e precisa de acompanhamento. Eu estou falando aqui do autocuidado mesmo, de autoconhecimento, de se conhecer para se reconectar e conectar com outros. Então, eu, Adriano, acredito que a terapia deveria ser contínua. Por quê? Como a gente está dentro de um processo evolutivo, como pessoas, a gente não tem, tipo, cada dia um capítulo, né? E é um livro eterno. Um livro eterno. Porque dentro desse processo terapêutico, você tem que ir fechando portas. Resolveu tal problema. Beleza, próximo passo.
como falei para vocês aqui, subir a régua. Né? Tem terapia, eu atendo já há 6 meses. Tem pessoas que eu atendo todo mês, né? Uma mesma pessoa, uma vez por mês. Eu não consigo colocar ainda hoje a cada 15 dias. A agenda é meio apertada. E a cada mês que eu venho, tem pessoas que há 5 meses atrás vêm com o mesmo problema. Tá? Eu tenho que dar um coice com carinho. Por quê? Porque eu chego na pessoa e falo o seguinte: ó, você já me traz esse problema há 5 meses atrás e você não está conseguindo resolver. Não estou dizendo que está sendo fácil, mas até que ponto você está querendo realmente resolver isso? Entendeu? A pessoa leva um chacoalho, você fala, nossa, é verdade. E assim, ela começa a entender que aquele probleminha tem que se resolver para ir para o próximo passo. Né? Eu lembrei agora do karatê. O karatê, eles são várias faixas. E você só consegue ir para a próxima faixa quando você consegue atingir o primeiro kata. Consegue fazer o primeiro kata, o segundo kata, e você vai atingindo. O chileno, ele diz um negócio muito interessante. Ele é faixa preta em jiu-jitsu. Ele fala o seguinte: um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Então, entendeu? Então, a nossa vida é nossa. A gente é o quê? A gente é um faixa branca. A gente é uma faixa preta. Mas, na verdade, a gente é uma faixa branca que nunca desistiu. Só consegue alguém ser um faixa preta quem foi um dia faixa branca e nunca desistiu. A gente, muitas vezes, quer desistir no meio do percurso. E isso é natural. Desistir no meio do percurso. A última pergunta aqui é: e quando que a terapia ela se torna uma bengala? Ela se torna uma extensão de autossabotagem? Ou quando eu faço terapia, isso torna mais um processo de autossabotagem nesse sentido, sabe? Isso é uma pergunta. Eu queria usar essa metáfora aí que você usou, da bengala, como um processo de muleta também. Muleta é quando você está todo quebrado. Você começa a usar muleta. Né? Quebrei o pé. Eu estou usando a muleta para forçar meu pé. Depois do processo, depois da muleta, eu vou para a bengala. Para não ficar forçando o meu pé, mas já estou melhorzinho. E chega uma hora que eu largo a bengala. Começo a andar. Sozinho. Só que muitas vezes eu tenho que voltar a usar a bengala em outra situação que eu quebrei o outro pé. Mas a bengala não resolve, então tem que voltar de novo para as muletas. O que eu quero dizer com isso? Toda a nossa vida, a gente vai precisar de um apoio de um especialista. Mas não podemos querer ficar acostumados com aquela bengala ou aquela muleta. Então, dentro desse complexo ser humano, se a gente não querer evoluir, vai ser sempre uma bengala. E sempre aquele primeiro problema. A gente, quando vai entender, só para você entender, e vocês entenderem, Beatriz e Solange, a gente diz que temos que se partir do problema primário e secundário. A gente sempre traz um problema primário e secundário. E esses dois problemas têm que acabar. Essa ficha anamnética que a gente fala, ela é refeita a cada 6 meses. Se aquele problema primário e secundário continua, a terapia não está fazendo efeito para a pessoa. E outra coisa interessante também, você não precisa casar com o seu terapeuta, com o seu psicanalista. O que eu quero dizer casar? Ah, não, eu comecei com ele, eu vou viver eternamente com ele. Não, às vezes começa a se encontrar em outro psicanalista. A gente fala que tem um termo transferência. O que é o termo transferência? Quando você começa a se dar bem com o seu terapeuta. Entendeu? E isso é um dos dilemas. Então, é um amigo meu que faz psicologia comigo hoje. Ele faz terapia desde os 14 anos. Desde os 8, melhor dizendo, desde os 8. E ele sofre problemas de autoimagem, muito sério.
E ele fala para mim, Adriano, eu comecei a fazer terapia com um, não me encaixei, estou fazendo terapia com o segundo agora, e não estou me encaixando, cara. E talvez eu vá para um terceiro terapeuta, entendeu? O caminho seu é esse. Se você não conseguir ter um feedback, uma transferência com o seu psicanalista, o seu terapeuta, né, o psicólogo, vai mudando, entendeu? Mas a solução não é o terapeuta, tá? A solução sempre está em você. O terapeuta, o psicanalista, ele é apenas uma indicação para você. Essa indicação pode estar mais congruente com você ou pode não estar. Tá? Show, show. O tempo aqui já estourou, né? Ia ter mais uma pergunta aqui, mas o tempo está um pouco no limite aqui. Gratidão, cara, gratidão. Esse tema, para mim, é um tema que eu amo demais, né? Amo demais esse tema, terapia. Ela realmente salvou minha vida. Então, acredito muito nisso, né? Acredito muito nisso, acredito muito. Eu acho que quem puder fazer, faça, né? Hoje já não sou mais essa pessoa de falar que é terapia para todo mundo, enfim. Mas é uma ferramenta incrível, uma ferramenta maravilhosa. E é muito bom encontrar um profissional que você realmente consiga encontrar respostas e isso te ajude a te evoluir, né? O nosso propósito é a evolução, né? Então, a terapia é um caminho incrível. Eu defendo a terapia. Essa não é a primeira aula, né, palestra sobre terapia que eu trago para o grupo. Acho que essa é a terceira. E é um tema maravilhoso, tá? Gratidão mesmo, de verdade. E obrigado mesmo por ter trazido esse tema, enfim, por ter falado, mais uma vez, para reforçar a gente a importância do autoconhecimento, né? E de como que a gente vai buscar o autoconhecimento, né? Que seja via terapia, enfim, né? De outras formas, ferramentas. Mas a terapia é uma das melhores ferramentas que a gente pode usar para essa busca do autoconhecimento. Obrigado, tá, gente? Tamo junto. Dé, obrigado novamente, viu, pelo espaço aí. E sem Obrigado, precisar, estarei à obrigado. disposição. Obrigado, tudo de bom, tá? Até mais. Até Falou, mais. gente. Tchau, gente. Bom domingo. Bom domingo para todos.